Bem, o Dumuzi morreu, ele foi levado ao submundo, o submundo dos gregos, a- o inferno, né, dos gregos, que nada mais é do que as minas subterrâneas de escavação de minérios, né? Um lugar quente embaixo da terra, onde as pessoas estão trabalhando eternamente sem ver a luz do sol, o próprio inferno. Mas nessa configuração dos Anunnaki, é só um lugar, um território que pertencia à irmã mais velha da Inanna, que também não ia muito com a fuça dela, não. A Ereshkigal era estranha. Ela era bastante ciumenta do Nergal. Ela era territorialista e ela era possessiva. Quando a Inanna decide ir atrás do corpo do Dumuzi, isso depois de chorar muito, ficar terrivelmente abalada, quando a Inanna resolve ir atrás do corpo do Dumuzi, lá no submundo, quando ela está entrando nos portões, ela é obrigada a tirar todas as armas dela e ela entra nua na sala onde está a Ereshkigal, a irmã dela, e fala: Eu vim buscar o corpo do meu amado. Por favor, me dá licença, sai da frente que eu vou lá buscar. A Ereshkigal: Não, não vai não. E mata a própria irmã. Na cabeça da Ereshkigal, esse povo é meio louco. Na cabeça da Ereshkigal, talvez a Inanna estivesse a fim de, já que o Dumuzi morreu, ficar com o Nergal, que era irmão do Dumuzi. Olha, olha as histórias. Então, na cabeça da Ereshkigal, ela falou assim: já que ela não conseguiu ficar com o Dumuzi, agora ela vai querer o meu marido. Mas não vai mesmo. Matou, mandou matar. A Inanna pendurou ela numa estaca. Aquela figura que a gente vê na carta do tarô, a carta de número 12, o enforcado, que é um cara pendurado de cabeça para baixo, né? É, na verdade, uma lembrança dessa história que aconteceu com a Inanna. A Inanna morreu e foi pendurada numa estaca. Bom, o Naná pede ajuda, todo mundo pede ajuda, e o Enki, lógico, desesperado, né? Ele gostava da Inanna, e gostava do Muzi, filho que morreu, ele estava em luto total. Ai, Nana, o Enki, nessa ocasião, ele faz dois seres, que no texto está relatado assim, dois seres sem sangue. O que você consegue entender disso? Dois androides. E envia esses androides para buscar a Inanna no submundo. Eles entram, atirando para tudo quanto é lado, e a Ereshkigal também manda atirar neles, e essas armas não funcionam neles. Por algum motivo, essas armas, esses raios, essas coisas atingiam organismos vivos e não sintéticos. É interessante. Tudo isso merece uma análise mais aprofundada, sabe? Para entender bem a questão. Bem, esses dois seres sem sangue vão lá, recuperam o corpo da Inanna, ressuscitam ela, e aí deram a água da vida, deram a comida da vida, fizeram a pulsação. Então, eles tinham recursos para ressuscitar alguém caso a condição, o tempo não fosse muito, a condição de morte fosse uma que, por exemplo, tivesse tirado a cabeça fora, talvez a pessoa não estivesse morta realmente, totalmente, estivesse em agonia. Eles falam em ressurreição. São coisas que a gente tem que analisar melhor, tá? Mas eles tinham como ressuscitar alguém que já estivesse morto até por alguns dias, mas talvez não muito. Mas eles tinham condições com os aparelhos, com os remédios, com a tecnologia deles de trazer essa pessoa de volta à vida novamente.
Cuidaram da Inanna, ressuscitaram, ela acordou e falou, cadê o Dumuzi? Vamos lá buscar e vamos embora daqui. Pegou o Dumuzi, levou embora, deu banho, e enfaixou todo o Dumuzi. E foi aí que começou a tradição das múmias. Ela envolveu o Dumuzi em alguns panos, eu não lembro agora o tipo de pano que ela envolveu, mas era um tecido vermelho, bonito, de realeza, né? Porque o vermelho é realeza. Ela envolve o Dumuzi e o deita numa plataforma, no seu túmulo. E ela faz um ritual. Ela faz um ritual para que ele volte à vida. E é aí que entra a questão de que um dia os mortos voltarão à vida. É tudo daí, né? Esse mito da ressurreição surge desse evento. E a tradição de mumificação vem daí também. É muito interessante essa história toda, né? A gente, infelizmente, a gente perdeu muita coisa do passado, da Terra, da humanidade, que se a gente tivesse conhecimento, seria muito mais fácil de lidar com as coisas hoje em dia, né? Um pouco de água, né? Porque nem só de vinho vive o homem. E depois da água, um golinho de vinho. Só não é taça porque as taças todas quebraram. Tudo bem. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse evento de Inanna e Dumuzi é que a partir daí, a Inanna pira totalmente o cabeção. A Inanna, de menina romântica, que só quer saber de namorar, né? Ela quer ter o próprio reino dela e tal, ela tem suas certas ambições, ela sempre teve. Ela queria estender as garrinhas dela, né? Mas a Inanna, a partir desse evento, ela pira totalmente. Ela se torna uma pessoa vingativa. E ela, quando descobre que Marduk está por trás de tudo isso, Marduk se torna, ou melhor, a Inanna se torna a inimiga mortal de Marduk. E muito provavelmente, num evento que futuramente a gente vai conhecer na história dos Anunnaki, que quando Alexandre o Grande, buscando saber quem era seu próprio pai, acaba indo para o Egito e lá, através dos oráculos, sabendo que seu pai é o Amon, o deus Amon, que é o próprio Ra, que é o próprio Marduk. Ele vai para a Babilônia, porque indicam para ele que Amon está na Babilônia. Ora, fazendo o que lá, né? Então ele vai para a Babilônia buscar Marduk, buscar as bênçãos do pai dele, que ele acredita que é o pai dele, né? Porque tem toda uma história ou lenda, né, que ele passou a acreditar que era a história sobre o Alexandre, que ele não seria filho do Filipe, né, com a rainha, mas que ela teria traído o rei com um faraó egípcio muito misterioso. Então, esse tal do faraó, no final das contas, era o próprio Marduk. Muito bem. Se o Alexandre era filho ou não de Marduk, ou de Amon, ou do faraó egípcio, não se sabe. O que se sabe, em alguns textos, é que quando Marduk chegou na Babilônia, tudo que ele encontrou foram os restos mortais de Marduk, imerso em uma tumba de ouro, coberto com óleo para preservação do corpo.
Bem, Marduk estava morto. Quem matou Marduk? Há uma grande pista investigando a mitologia hindu, onde nós vemos a Inanna representada em sua faceta guerreira pela deusa Durga, onde ela segura a cabeça do inimigo, decepada. E a cabeça do inimigo decepada tem um símbolo que caracteriza e nos revela quem é. Os chifrinhos de carneiro, que é o animal símbolo do Marduk, porque ele assume o comando do planeta Terra na era de Áries. Então, o carneiro se torna o símbolo de Marduk e, por coincidência, é também o símbolo do Alexandre o Grande. Então, me parece que quem matou Marduk foi a própria Inanna, não sem ajuda de Skur, seu tio, e de Ninurta, né? Também seu tio. Isso aparece muito nos símbolos todos, quando a gente vê as imagens de Durga, procurem lá. Nós temos Durga, o inimigo dela, com os chifres de carneiro, e nós temos ela próxima ou sentada sobre um leão e sobre um touro. Leão é um dos símbolos da Inanna, mas também do Ninurta. E touro é claramente um símbolo ligado ao clã de Enlil. Muito bem. Nós temos aí um quadro bem que nos leva a entender que ela teve ajuda desses dois para dar cabo de Marduk.